Que bom, que tempo oportuno o Senhor nos concede neste domingo. Você que está em casa, nós que estamos aqui no templo, separarmos esse precioso tempo para o estudo da Palavra de Deus. Eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 7. Ontem nós comemoramos o Dia da Família, o Dia Nacional da Família. Tivemos uma semana de intercessão pela família, pelo país, não é? Tivemos diversas manifestações do povo de Deus, orando, intercedendo, clamando, buscando ao Senhor pelo nosso país e também, especialmente, pela família, pela vida dos filhos, pela vida familiar, pela vida conjugal. E, oportunamente, o diácono Jefferson me cedeu esse momento e eu gostaria de abordar, como está na sequência também aqui da minha caminhada na carta de Pedro, eu queria conversar um pouco com os irmãos e as irmãs sobre a família, especialmente sobre a vida conjugal. Vivemos um tempo muito difícil. Vivemos um tempo em que parece-nos que estamos desaprendendo a nos relacionarmos com pessoas. Parece que é um processo de coisificação, de estratificação do indivíduo, do ser humano, da pessoa. Há uma fragmentação presente na nossa cultura que traz enormes prejuízos para a convivência, para relacionamento. É bastante desafiador vivermos, convivermos com o outro, com a outra, porque a convivência, o relacionamento implica necessariamente em acolher o outro, acolher a outra, lidar e aprender a lidar. E isso para nós é por demais difícil, é muito difícil. E não sei, mas eu tenho impressão, tenho lido alguns artigos sobre família. Me parece que a pandemia, esse tempo em que a família fica dentro de casa, os relacionamentos familiares ficaram bem mais tensionados. E as lutas e as dificuldades, elas estão muito presentes na vida familiar. Os consultórios de psicólogos estão abarrotados de gente precisando de ajuda para lidar com o marido, para lidar com o filho, para lidar com a mãe, para lidar com o pai, para lidar consigo mesmo, porque, de repente, as coisas tornaram-se disfuncionais. Em algum momento perderam a habilidade, o jeito de lidar com o outro. E meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é maravilhoso, é maravilhoso. E Pedro está escrevendo aqui para famílias que estão lidando com muitas perdas, com muitas dificuldades, por conta do Evangelho. Eles abraçaram a fé no Cristo ressurreto e estão vivendo a fé cristã em um mundo inóspito, terrível. Famílias sendo agredidas, violentadas, arrastadas aos tribunais, abrindo mão daquilo que construíram, perderam seus negócios, estão agora vivendo como escravos por conta da fé. E Pedro, como um bom pastor, ele escreve a estas famílias no primeiro século para que elas apreendam e traduzam para a vida prática o Evangelho. E aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 7, ele fala sobre a família. Vamos ler? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa,
ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Querido Deus e bondoso Pai, que tempo agradável, que tempo oportuno o Senhor nos concede nesta manhã, juntamente com o povo do Senhor, com a Tua palavra aberta. Queremos que ela, ó Deus, comunique conosco as verdades ao nosso coração, que estas verdades bíblicas possam, ó Deus, também serem esposadas por nós e traduzidas à nossa vida. Rogamos o Teu Espírito ao nosso coração, nos iluminando a mente, nos abrindo o coração, para agasalharmos a boa semente da Tua palavra. Ó Deus, venha conosco, caminhe conosco, sê conosco, abençoando-nos, em nome de Jesus. Amém. Nesses versos, Pedro orienta as mulheres crentes casadas com homens incrédulos a viver a vida cristã com fidelidade, ao fim de alcançar os seus maridos para Jesus Cristo. Pedro compreende que a vida cristã dessas mulheres causará um grande impacto na vida de seus maridos, a ponto, inclusive, de que eles venham a se converter. Esta é a ideia do apóstolo Pedro. E Pedro continua aqui no capítulo 3, uma temática que ele começou no capítulo 2, lá no versículo 11, que é a submissão. No capítulo 2, versículo 11, ele fala da sujeição às autoridades civis. Ele fala de uma vida irrepreensível no ambiente de trabalho, especialmente aos empregados, que se submetam aos seus patrões, aos seus senhores, mesmo sendo eles perversos. Então, agora, ele continuando essa temática da submissão, ele desemboca na família, e a palavra é para as mulheres. A sujeição no ambiente familiar. E é interessante aqui porque, veja que o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele está orientando aquelas igrejas, ele fala das pessoas mais expostas na cultura, as pessoas mais vulneráveis na cultura. Ele fala aos escravos, ele fala aos trabalhadores que trabalham em casas de pessoas ímpias, e eles falam às mulheres casadas com maridos incrédulos. Eram pessoas que estavam muito vulneráveis. E a preocupação dele aqui, obviamente, é orientar, ordenar, ajudar, contribuir, dar diretrizes para que elas avancem pela fé nesses tempos inóspitos pelas quais elas estão atravessando. Então, ele está
preocupado especialmente aqui com as mulheres. E aí, abordando a vida e o papel da esposa, no intuito de conquistar o marido incrédulo para a fé, Pedro entende que as mulheres possuem a mesma dignidade do marido. Tendo sido criada a imagem e semelhança de Deus, Pedro também entende que, dentro da instituição casamento, há papéis que Deus estabeleceu que são diferentes, há funções diferentes para o homem e para a mulher. E aí ele dá duas orientações às esposas, especialmente às mulheres casadas com não crentes, para que elas tenham como objetivo conquistar o seu marido incrédulo para a fé em Jesus Cristo. E a primeira orientação, a primeira ideia que Pedro desenvolve, ele promove um estímulo a que as mulheres respeitem os seus maridos. Olha, obviamente que o contexto é esse, mas quando a gente começa a olhar esse texto, as implicações em muito vêm diretamente à nossa cultura. Essa palavra bíblica de Pedro tem muito de valor, a agregar de valor na vida familiar. Estímulos a respeitarem os seus maridos. Veja os versículos 1 e 2, veja lá o que ele vai dizer. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, através de um comportamento irrepreensível. As mulheres devem respeitar os seus maridos através de um comportamento irrepreensível. De que modo? Em primeiro lugar, silenciar as palavras. Que dureza, não? Falar isso para uma mulher. Falar isso para uma mulher que tem uma facilidade com a fala, falam muito mais do que os homens. Pedro está dizendo, mulher, seja sábia, seja sábia, para você contribuir no desenvolvimento, no crescimento, na integralidade do marido, nas suas responsabilidades espirituais dentro de casa. As palavras não contribuem. É a palavra, a orientação do apóstolo Pedro. Seja ganho sem palavra alguma. Então, ele está dizendo, por inferência, a seguinte ideia: evite pregar o evangelho. Evite. Se você ouviu uma mensagem maravilhosa no seu WhatsApp, no seu Facebook lá, nas suas mídias sociais, é para você, não é para o teu marido, é para você. Se você vem na igreja e Deus falou profundamente ao teu coração, essa mensagem é para você, minha irmã, é para você. Absorva essa palavra, é para você, não é para o teu marido. Pedro está dizendo, evite ficar citando textos bíblicos para repreendê-lo, seja sábia. Não use a Bíblia para provocar a ira ao seu marido. Isso não é sábio. Isso não é sábio. E evite mandar recado pelos filhos, pelo amor de Deus. Os filhos não podem, não merecem lidar com essa circunstância no casamento. É bem importante dizer que esse texto ele não está dando a nós uma chancela para que nossos filhos casem-se com pessoas fora da fé cristã. Não é isso. Esse texto está corrigindo, na verdade, isso daqui. O que aconteceu com essas famílias é que as mulheres foram afetadas pelo Evangelho, a graça salvadora alcançou o coração dessas mulheres, e elas vieram pela fé em Jesus Cristo, e algumas delas, e talvez muitas delas, os maridos não estão na fé.
Então esse texto não chancela ninguém a casar-se com pessoas que não são da fé cristã. Aliás, a minha orientação pastoral, e para você, mamãe e papai, orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos. Oremos pelos nossos filhos. Porque esta é uma área fundamental na relação conjugal. Os nossos filhos terão grandes, enormes dificuldades quando casarem-se ou se casarem-se com pessoas que não têm os mesmos valores que eles. É uma realidade, é uma realidade. E Pedro está dizendo às mulheres: olha, nesta condição, as palavras não contribuem, as palavras não ajudam, as palavras não contribuem para que o marido aprofunde, mantenha um desejo de conhecer o Evangelho. E a outra orientação, exemplar procedimento, é o que ele fala: seja ganho por meio do procedimento de sua esposa. A conduta de uma esposa causa um impacto profundo na vida do lar. Uma conduta ajustada, acomodada, traz um impacto profundo na vida familiar. Por isso que o autor de Provérbios vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Como que a mulher pode ter um bom procedimento dentro de casa? Eu pensei aqui em 3 coisas. Primeiro, olhe para o seu marido. Olhe para o seu marido. Pedro está dizendo: olha, você tem uma boca e você tem 2 olhos. Agora, abra os olhos. Perceba-o, enxergue-o, veja-o. Veja o quê? Vejam quais são as suas preocupações. Quais são os seus temores. Olhe para o marido. Olhe para ele. Enxergue-o. Se há uma realidade hoje, é que nós estamos tão voltados para nós mesmos, para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios anseios, para as nossas próprias nossos próprios projetos e objetivos, que às vezes nós não consideramos o cônjuge com os mesmos olhares que nós o víamos quando nos casamos. E isso é uma realidade. O nosso olhar muda sensivelmente na medida em que o casamento avança, porque o nosso olhar é de grande exigência para com o cônjuge, não nos damos muita chance para ele. E o que Pedro está dizendo é justamente ao contrário. Olhe para ele. Perceba-o. Preste atenção nas suas preocupações, nos seus sonhos, nos seus anseios, nas suas necessidades. Preste atenção no marido. Olha para o infeliz lá. Veja como ele está. Tenha um olhar cuidadoso, amoroso, de quem quer de fato reconhecer aquele que você se casou, que você quer redescobrir aquela pessoa com quem você se apresentou no altar diante de Deus. É um modo mais sábio para você poder de fato dar referências da sua fé na vida do seu marido, valorizá-lo, olhar para ele. A outra ideia é, escute o marido, escute, né? Uma boca, 2 olhos, 2 orelhas, escute, silencie as palavras e estique os ouvidos para ouvi-lo, vê-lo, ouvi-lo, para ver as suas reações. Fique atenta, olhe o semblante quando ele chega, olhe como ele acorda, olha como ele volta do trabalho, da fadiga diária, olha como ele está lidando com o orçamento doméstico, as suas preocupações. Veja-o, preste atenção, escuta o silêncio do maridão,
O silêncio comunica, gente, vocês sabem disso. Às vezes nós usamos o silêncio para ferir o outro, é cruel. É cruel. Mas nós precisamos ouvir o silêncio das pessoas para aprender a lidar com as pessoas. As pessoas nem sempre estão prontas para falar. Especialmente os homens, vamos combinar, não é? Os homens, para arrancar alguma coisa deles quando eles estão bravos, não é? Preste atenção. Olha para ele. Escute-o. Perceba o que está nas entrelinhas, que está lá escondido no coração dele, no peito dele. Às vezes o marido muda comportamento e a primeira atitude da mulher cristã é condenar o comportamento, é criticar a conduta e não formula algumas perguntas tão importantes. Por que mudou? O que aconteceu? O que será que está acontecendo na cabeça do meu marido? Por que de repente ele resolve fazer essas coisas? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso puxá-lo de volta? Meus irmãos, minhas irmãs, está tão fácil hoje na nossa cultura romper vínculos. Está tão fácil nós fazermos rupturas. O nosso grau de exigibilidade é tão elevado com as pessoas, conosco mesmos. Nós precisamos aprender a relaxar, a respirar fundo e olhar as pessoas como elas são, a percebê-las como elas estão, a enxergar-lhes com os olhos do Evangelho da cruz e não com a espada. Às vezes o grau de exigibilidade dentro de casa está tão exacerbado que o marido muda o comportamento para evitar discussões dentro de casa. Chega um pouquinho mais tarde, porque vai estar envolvido com outras coisas, então eu fico mais... Percebe? Pedro está dando orientações muito objetivas. Se de fato você quer ter um lar abençoado, em que a graça do Senhor reine abundantemente dentro de casa, e que o seu casamento seja um casamento funcional, abençoado, crístico, as coisas começam com você, mulher. Comece com você, dentro de casa, silenciando as palavras e tendo o exemplar procedimento, olhando, ouvindo, escutando, vendo as reações do marido, percebendo os limites dele, percebendo quais são as possibilidades que ele tem. Vocês sabem que vocês têm muito maior repertório na fala do que os homens. As mulheres têm, uma capacidade de fala muito mais articulada do que os homens, está provado. E às vezes nós somos muito limitados na nossa fala. Os homens, os maridos, têm maior facilidade para guardar, para reter, tem algumas dificuldades de elaborar sentimentos e isso traz um prejuízo no casamento. E é hora da mulher, com sabedoria, com habilidade, em amor, com paciência, voltar-se e ler de novo aquele marido com quem se casou, porque, meu irmão, minha irmã, isso depende da sua relação familiar. E também é importante que valorize o seu marido, valorizá-lo. Quais são os valores que chamaram a sua atenção quando você se casou na vida do marido? Quais são as virtudes que estavam presentes na vida do marido quando você se casou? E valorizar os esforços que o marido tem feito dentro de casa. Às vezes, as mulheres perdem grandes oportunidades de entrar de pés descalços no coração do marido com palavras sábias, com palavras abençoadoras. Às vezes a fala da mulher desqualifica o marido diante dos filhos, às vezes desanima-o
pelas críticas, pelas palavras mal colocadas. Pedro está dizendo que o modelo de conduta, humildade, mansidão e respeito impactarão seu marido para a eternidade. Veja, ele está falando de dois modos pelos quais a mulher pode ganhar o seu marido para a fé cristã. O primeiro é o comportamento. O segundo é não colocar a beleza externa como prioridade em sua vida. Essa é a orientação do apóstolo Pedro. Ele está dizendo lá, olha comigo, no versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu fui dar uma pesquisada rápida sobre a indústria da beleza no Brasil. Confesso, irmãos, que fiquei um pouco assustado com o crescimento desse mercado da beleza aqui no país. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar no ranking mundial de crescimento, de investimento, de negócios da indústria da beleza. 4º lugar. Em 2019, o PIB apontou 34 bilhões de reais investido nessa indústria da beleza. O Brasil hoje perde apenas para os Estados Unidos, para a China e para o Japão, em termos de investimento na indústria da beleza. E isto é uma coisa impressionante. E dados mais recentes revelam que, embora a economia não cresceu, este mercado cresceu, ainda que menos, mas cresceu. Ou seja, hoje o cuidado da estética é uma realidade muito presente. A Forbes fez uma pesquisa e identificou no Brasil que de 2014 a 2019, o mercado da estética cresceu 567%. Nesses 5 anos, o número de profissionais da área aumentou de 72 mil para 480 mil profissionais. E no setor de franquias, o ramo de saúde, beleza e bem-estar faturou 34 bilhões. É uma coisa absurda. E diz 66% dos consumidores acham que cuidar da beleza não é um luxo, mas uma necessidade. E para quase a metade dos entrevistados, 49,4%, gastar dinheiro para melhorar a aparência física é um investimento que vale a pena, porque dá a sensação de felicidade e satisfação. E é interessante que Pedro não está condenando, ele não está condenando a mulher a cuidar da sua aparência. Pelo contrário, qual é o homem que vai ter o prazer de ter uma feia dentro de casa? Nenhum homem, gente. Nenhum homem. Vocês sabem que nossos olhos são seletivos. Vocês são lindas. Enfeitadas ficam mais lindas ainda. Não é verdade? Pedro aqui está preocupado, não é com a estética em si. O formato do corpo, vestir-se com roupas requintadas e joias caras, não impacta tanto o seu marido como um coração transformado. Pedro não está negando o cuidado que a mulher deve ter com o seu corpo. Deve se preocupar com a sua aparência. A mulher deve se ocupar de cuidados com o seu corpo, com a alimentação, com a sua aparência. Porque a questão tratada pelo apóstolo Pedro é o cuidado com a prioridade e com a essência. Esta é a preocupação do apóstolo Pedro. O que é prioridade e o que é essencial, é isso que importa. Cuidar da aparência, claro que é importante, mas será que é mais importante do que cuidar do coração? Cuidar da mente? Cuidar do seu interior? Porque o Evangelho nos confronta exatamente aí. Exatamente aí. Às vezes nós gastamos uma enormidade de tempo em que os homens não estão atrás das mulheres aqui no país, vocês sabem disso, não é? Eu, quando saio de casa para vir para a igreja, eu pergunto para as 2 mulheres lá em casa, como é que está? Está menos feio, então vou enganar bem hoje. Nós cuidamos, é importante.
Mas não é mais importante de cuidarmos da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, do nosso pensamento, da nossa perspectiva eterna. Isso é fundamental, e é disso que o apóstolo Pedro está cuidando, porque é isto, na verdade, que permanece, é isto que fica, é isso que sustenta a vida conjugal. Porque, meu irmão, vamos convir, minhas irmãs, a lei da gravidade é um fato. É um fato. Uma mulher com 40 anos não é a mesma de 20. Por mais que haja milagres aí na medicina, nas clínicas de estética. Uma mulher de 50 não é a mesma de 30, uma de 60. Vocês sabem disso. Então, é preciso ter sabedoria, cuidado e dar conta daquilo que é prioritário. Prioritário. Nós precisamos ensinar nossas filhas a cuidar disto, a manter um coraçãozinho puro, a manter um coraçãozinho íntegro, a manter uma mente sã, a cuidar de si internamente, interiormente, e também cuidar do aspecto exterior, óbvio, mas o mais importante é essa orientação do apóstolo Pedro. Pedro está exortando as mulheres, ensinando as mulheres que o verdadeiro cuidado de suas vidas deve ser cuidado em oferecer um coração piedoso e um coração belo. Isto é muito mais importante. Esse cultivo ocorre quando, com a frequente comunhão com Deus e com a palavra de Deus, ocorre. Quando nós gastamos tempo, quando as mulheres que estão casadas com homens que não abraçaram a fé evangélica, aqueles que ainda têm resistência ao evangelho, essas mulheres gastam tempo, separam tempo, além de cuidar da beleza estética, cuidar do coração, pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus, pelo Espírito Santo de Deus que interfere, que transfere valores da graça de Deus ao coração, que purifica, que transforma, que renova. Meu irmão, minha irmã, a família cristã ela prescinde de mulheres santas, mulheres abençoadas, mulheres que mantêm um coração puro, com motivações puras, com motivações santas, íntegras, para constituírem lares vigorosos, robustos, filhos santos, filhos que amam a Deus, para que de fato nós façamos a diferença na cultura. A igreja só é forte porque ela tem famílias integradas com o evangelho, que vivem e praticam o evangelho dentro de casa. Às vezes nós ouvimos tantas críticas para a igreja, criticam o pastor, criticam o conselho, criticam os líderes da igreja, mas a igreja, na verdade, ela é esta família de famílias. Falar mal da igreja é falar de si próprio, é falar das suas debilidades. E esta é uma realidade. Nós estamos nos esforçando. Permita fazer um parágrafo aqui. Nós estamos comemorando 95 anos de vida comunitária desta igreja. 95 anos. 95 anos, quase um século em que Deus moveu o coração de um pastor e de algumas famílias para aqui começarem esta obra. Talvez você não mensura, vocês não avaliam, talvez a gente não consegue avaliar os esforços dessas primeiras famílias. E quando nós pensamos em 95 anos, são 9 décadas e meia em que Deus moveu corações de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, que passaram por aqui, famílias que talvez nasceram aqui entre vocês, filhos que nasceram, foram batizados, fizeram a pública profissão de fé, casaram-se aqui, seus filhos estão aqui, 95 anos. Há 95 anos esta igreja, ela está posta com as portas abertas para essa região da cidade, proclamando o evangelho, proclamando para as famílias cristãs que por aqui passam, o evangelho de Jesus Cristo, que é imutável, o Deus que não muda, as verdades que são imutáveis e que são eternas. A igreja está sempre de portas abertas, ininterruptamente pregando o evangelho, o mesmo evangelho, não muda, é a simplicidade do evangelho.
O que faz diferença é como as famílias acolhem o Evangelho, é como as famílias elaboram o Evangelho, é como o Evangelho faz sentido dentro de casa, é como o Evangelho é vivenciado dentro do coração, no peito, na alma de cada um. Isso que faz diferença. É a graça de Deus derramada a todos, vivida na vida de cada um. É isso que faz a igreja. E nós estamos recebendo nesse ano respostas maravilhosas da igreja, maravilhosas. Eu estou muito contente em ver como que Deus tem abençoado esta igreja com famílias sérias, famílias de fato, desejosas de fazer a diferença onde moram. Famílias que estão anos dessa igreja, dando bom testemunho. Mulheres santas, abençoadas, que dão uma expressiva contribuição ao ministério desta igreja. Homens vigorosos que contribuem. Famílias que oferecem lideranças para esta igreja, ano após ano, geração após geração. Deus tem levantado gente para servi-lo através dessa obra. Isso é motivo de grande alegria, de profunda gratidão. Mas o apóstolo Pedro está dizendo especialmente para aquelas mulheres cujos maridos têm dificuldade de viver, de aprofundar numa relação pessoal com a graça de Cristo, como essas mulheres podem contribuir dentro de casa para a formação espiritual dos vossos maridos, para que a fé evangélica alcance-os através de um coração belo, de um coração bacana, de um coração tratado, de uma mente pura, com motivações puras. Pedro vai dizer aqui, olha só, no versículo 1, por meio de, versículo 2, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Honesto comportamento. É um comportamento sem segundas intenções. É um agir cheio de valor na ação em si. A ação é que importa, não são as segundas intenções. Se eu quero meu marido santo ao Senhor, eu vou trabalhar para isto. Eu vou tornar-me santa para que ele seja santo. E eu vou me gastar nisto. É uma decisão. É um encaminhamento que você toma pelo seu marido, pelo seu casamento, pela sua família. É assim que funciona. É isso que Pedro está orientando. Nós não temos desculpas no Evangelho para suprimirmos a relação conjugal, para desmancharmos a relação conjugal, para sairmos do casamento. Não temos desculpas. A desculpa é o pecado, irmãos. Com todo respeito, com muito amor, eu digo isso para vocês. Porque o casamento só funciona quando funciona para ambos. E para nós cristãos, e Pedro está falando para mulheres cristãs, o Evangelho nos imputa um caminho mais extenso do que para aquele que não é cristão, que é o caminho da cruz. É o caminho da cruz, porque a cruz nos leva para a ressurreição. O Deus que nos chama a viver o caminho estreito é o Deus que nos aponta a ressurreição. O Deus que nos leva a morrer para nós mesmos é o Deus que nos leva para a glória eterna. E isto, meus irmãos, isso, minhas irmãs, tem um grande impacto na vida das pessoas quando nós não negociamos valores inegociáveis da nossa fé, quando nós não transigimos dentro de casa valores intransigíveis da vida familiar, da vida com Deus, dos cuidados da palavra de Deus dentro de casa. Eu quero encerrar minha palavra, teria muita coisa aqui para dizer, mas eu quero encerrar minha palavra dizendo às mulheres aquilo que Pedro está dizendo: cuidado com o coração, cuidado com o coração. A Bíblia nos aponta que de todas as coisas que devemos guardar o coração, porque é do coração que emanam as fontes de vida. É o coração. E não há coisa mais bela na vida de uma esposa do que ela ter um coração tranquilo, um coração pacificado,
um coração tratado pela graça de Deus, uma mente sã, uma mente integrada, ajustada. Isso é uma bênção. Isto é uma bênção. O autor de Provérbios, no capítulo 24, versículo 25, ele vai dizer uma expressão difícil. 25, 24, melhor dizendo. Ele diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Brigas, contendas, discussões não contribuem para a ambiência familiar. E só a briga, como disse ontem aqui, só a briga quando duas pessoas querem brigar. Quando duas pessoas querem brigar, tem briga. Quando uma só, não tem briga. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe o povo de Deus. Que nós possamos traduzir essas verdades fundamentais da vida familiar para a nossa vida familiar, para o nosso casamento, para a nossa vida dentro de casa, para que tenhamos, de fato, uma vida relevante, uma vida abençoada com a graça de Deus dentro de casa. Nós vamos encerrar daqui a pouco, e antes de encerrar, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar por você. Eu estou vendo vários casais aqui, mas antes eu queria convidar você a orar por você, a orar pelo seu casamento, a orar pela sua esposa, a orar pelo seu esposo, a orar pelos seus filhos. Nós estamos no mês da família. Você que está em casa, separa um tempinho agora, diminua os movimentos. Nós estamos em culto, nós estamos diante de Deus, nós estamos adorando ao Senhor, a palavra de Deus acaba de ser exposta. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Eu convido você aí em casa, meu irmão, minha irmã, a fazer uma oração pelo seu lar, a buscar o Senhor aí dentro de casa. Vamos ter um tempo de oração pela sua família, pelos desafios que estão tão presentes na sua família, pelos relacionamentos familiares, pelas, talvez, as instabilidades presentes aí nos relacionamentos, pelas dificuldades de ajustes. Quem sabe a hora de Deus tratar, de Deus curar, de Deus restaurar, de Deus trazer um sopro novo da graça de Deus dentro da tua casa, dentro do teu lar. Quem sabe a partir do teu coração, a partir da tua vida, a partir de você, Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua família, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. É tempo de buscar o Senhor pela nossa família. Eu quero convidar você à oração. Eles vão colocar lá uma música bem bacana e nós vamos ter um tempo de oração. Vamos gastar aqui uns minutinhos de oração. Se você quiser ajoelhar, quiser orar em voz alta, em voz baixa, você que está sozinho aqui, ore aí pela sua casa, ore pela sua esposa, pelo seu esposo, ore pelos seus filhos. Vamos ter um tempo de oração.